Olá, meu nome é Franco. Então, na última aula a gente viu um lema e resolveu dois problemas usando esse lema, né? Então, agora a gente vai ver mais alguns outros exemplos de problemas que a gente pode resolver usando aquela técnica. Então, nosso primeiro exemplo é o seguinte. A, um inteiro positivo, e B, um divisor de A ao quadrado mais 1. Prove que se B é maior do que A, então B, na verdade, tem que ser maior do que A mais raiz de A. Então, bem, qual vai ser a nossa estratégia? Primeiro a gente vai chamar essa diferença entre B e A de Q. Certo? Vamos chamar essa diferença de Q, a gente sabe que ela é maior do que 1. Maior do que 0, desculpa. Então, a gente sabe que B divide A ao quadrado mais 1, mas B, na verdade, é simplesmente A mais Q. Você tem que dividir A ao quadrado mais 1. Tá? Isso aqui é só pelo enunciado. Então, agora a gente vai tentar usar uma fatoração. Observe o seguinte, A ao quadrado menos Q ao quadrado, a gente pode fatorar como A menos Q vezes A mais Q. Fatoração de diferença de quadrados. Então, dessa expressão a gente vê que A mais Q divide A ao quadrado menos Q ao quadrado. Certo? Então, agora do nosso lema que a gente provou na última aula, a gente pode subtrair esses dois caras aqui e o A mais Q tem que continuar dividindo a subtração deles. Então, A mais Q divide esse menos esse, que vai dar Q ao quadrado mais 1. Certo? Tá. Agora observe o seguinte, o Q é positivo, certo? Então o Q ao quadrado mais 1 também é positivo. E então a gente pode usar agora o teorema da limitação que a gente provou na aula anterior. Então, como esse cara aqui não é zero, a gente sabe que o módulo desse tem que ser menor ou igual que o módulo desse. Mas os dois são positivos. Então, o que a gente conclui, na verdade, pelo lema provado na aula anterior, é que A mais Q tem que ser menor ou igual que Q ao quadrado mais 1. Tá? Agora observa o seguinte. Primeiro observa que o Q tem que ser, ele é maior do que 1, certo? Pelo enunciado. Então, o que a gente conclui aqui, a gente pode isolar o Q quadrado maior ou igual que A mais Q menos 1. Bem, agora, A mais Q menos 1, bem, o Q é maior ou igual que 1, então isso aqui é maior ou igual que A, simplesmente. Certo? Então, se isso aqui é maior ou igual que A, a gente conclui que Q é maior ou igual que raiz de A. E note que isso é exatamente o que a gente queria antes, certo? Então, isso termina a demonstração. Agora vamos ver outro exemplo. Então, agora vamos ver um segundo exemplo. Nesse problema aqui, a gente tem A e B inteiros positivos, tais que B ao quadrado mais AB mais 1 divide A ao quadrado mais AB mais 1. Então, ele quer provar que, na verdade, A é igual a B. Tá. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é usar a propriedade de limitação. Então, como esse cara divide esse cara aqui, a gente sabe que B ao quadrado mais AB mais 1 tem que ser menor ou igual que A ao quadrado mais AB mais 1. Tá? Porque, bem, esse cara aqui nunca é zero. Então, pela propriedade de limitação, a gente tem isso aqui, tudo aqui é positivo. Então, a gente tem essa desigualdade. Bem, 1 corta, AB corta. O que a gente conclui é que B, como eles dois são positivos, B é menor ou igual que A. Tá? Então, essa é a primeira coisa, B menor ou igual que A. Então, vamos supor... vamos trabalhar com a hipótese de que A, na verdade, então é maior do que B, né? E chegar no absurdo. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte. Observe
a gente pode pegar a seguinte combinação desses dois caras. Pegar o primeiro, por exemplo, b ao quadrado mais ab mais 1. Multiplicar por a e subtrair o segundo a ao quadrado mais ab mais 1 vezes b. Tá? A gente pega essa expressão aqui. O primeiro cara vezes a, o segundo vezes b. E subtrai. O que a gente encontra aqui? Aqui a gente vai ver b ao quadrado vezes a e aqui a ao quadrado vezes b. Aqui também, a ao quadrado vezes b, b ao quadrado vezes a. Então esses dois termos vão cancelar, a gente vai ficar só com a menos b. Então isso aqui é igual a menos b. Tá? Então, isso aqui é simplesmente o primeiro cara vezes algum inteiro, o segundo cara vezes outro inteiro. Então, pelo aquele lema que a gente provou na última aula, essa expressão aqui tem que ser divisível também por b ao quadrado mais ab mais 1. Então, b ao quadrado mais ab mais 1 tem que dividir essa expressão que é simplesmente a menos b. Tá, então agora a gente tem duas possibilidades, né, pelo lema da limitação. Ou a menos b é zero, que é então a igual a b. Então, ou a menos b igual a zero, e aí a gente está ok, conseguiu provar o que a gente queria. Ou a gente vai ter que ter limitação. Então, b quadrado mais ab mais 1 tem que ser menor ou igual que o módulo desse cara. Mas esse aqui já é maior ou igual a zero, né? Então, esse aqui é a menos b, simplesmente. Tá? Então, a gente só precisa provar que isso aqui é um absurdo. Bem, mas isso é fácil. Por quê? Esse cara aqui é menor ou igual do que o próprio a. Certo? B é um inteiro positivo. Então, isso aqui, na verdade, é até menor, estritamente, do que a. Certo? Porém, esse cara aqui, bem, aqui aparece o 1, que é positivo, o b ao quadrado, que é positivo, e o a vezes b. E o b é positivo também. B é maior ou igual a 1. Então, isso aqui é maior do que a. Certo? Então, o que a gente concluiu aqui é que a é menor do que a. Né? Absurdo. Então, a única possibilidade é, de fato, a menos b igual a zero, que é igual a b. Então, a gente termina o problema aqui. Então, vamos ver mais um exemplo. Então, agora vamos ver o último exemplo dessa aula. O problema é o seguinte: encontrar todos os inteiros positivos x e y, tais que o número x, y² mais y mais 7 divide x ao quadrado y mais x mais y. Tá bom, então qual vai ser a estratégia? Vai ser a mesma do problema anterior. A gente vai querer pegar uma combinação linear, ou seja, multiplicar esse número por algum número, multiplicar esse aqui por outro número, subtrair os dois e conseguir uma coisa menor, mais simples, mais pequena. Né? E tentar depois usar a propriedade de limitação. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte: a ideia é a mesma de antes. Vamos primeiro observar. Observe que a gente tem a seguinte expressão: x ao quadrado y mais 7 vezes y menos x ao quadrado y mais x mais y vezes perdão, aqui eu errei. Então, esse primeiro número é x, y², né? Então, x aqui é x, y², a gente vai multiplicar por x, desse lado de cá. E aqui é isso aqui mesmo. Tá, então vamos pegar esse número aqui. O primeiro vezes x, o segundo vezes y e subtrair. Então, o primeiro termo vai ficar x² e y², vai cortar. Depois a gente vai ter xy, e aqui também a gente tem xy, também corta. Então, a gente vai ficar simplesmente com 7x
menos o y² aqui que sobra. Certo? Tá. Então a gente sabe que o número x y² mais y mais 7 tem que dividir 7x menos y². Então, agora quais são as possibilidades para 7x menos y²? Em primeiro lugar, ele pode ser zero, né? Qualquer número divide zero. Então, uma possibilidade, vamos abrir aqui alguns casos. A primeira possibilidade seria 7x igual a y². Né? Nesse caso, a gente poderia escrever poderia escrever aqui, bem, se isso aqui é verdade, então y tem que ser múltiplo de 7, então a gente pode pegar y igual a 7 vezes um certo t, tá? E bem, se a gente substituir y igual a 7t aqui, a gente acha o x, né? Vai ficar 49t², então a gente pode dividir por 7, a gente vai ter x igual a 7t². Certo? Então, essa aqui é uma possibilidade, tá? E se você pegar essa solução aqui para qualquer t inteiro positivo, você realmente acha uma solução aqui. Só substituir e você realmente verifica que um divide o outro. Isso é fácil de verificar. Então, isso aqui dá uma família de soluções para a gente. Todos os pares da forma x igual a 7t², y igual a 7t, são soluções. Agora, uma outra possibilidade seria que esse número aqui seja negativo. Na verdade, isso aqui não pode ser negativo. Por quê? Bem, primeiro observa que y² menos 7x tem que... Bem, suponha que isso aqui seja positivo, né? Então, se isso é positivo pela propriedade de limitação, isso aqui tem que ser maior do que isso aqui, certo? Maior ou igual. Mas isso aqui tem um y² vezes x, que é pelo menos 1, né? Então, isso aqui é maior do que y², isso aqui é menor do que y², certo? Então, não teria como esse cara ser maior do que esse aqui. Então, o que a gente concluiu aqui é que isso aqui não é possível, né? y² menos 7x não pode ser maior que zero. Então, a única possibilidade que resta para a gente é 7x menos y² maior que zero. Tá? Essa é a única possibilidade que sobra. Então, nesse caso aqui, pela limitação, a gente tem que x y² mais y mais 7 tem que ser menor ou igual que 7x menos y². Tá? Então, mas agora observa o seguinte, 7x menos y² é menor do que 7x, certo? Por exemplo. Né? E esse cara aqui, ele é maior do que y² vezes x. Certo? Pelo menos y² vezes x. Então, se y² for maior do que 7, isso aqui não tem como ser verdade. Certo? Então, as únicas possibilidades que a gente tem para y são 1 e 2. Porque a partir de 3 já dá 3² dá 9, esse cara aqui já seria maior do que esse aqui. Tá? Então, a gente só tem duas possibilidades. Ou x igual a 1 ou x igual a 2. A gente analisa cada um desses casos no próximo quadro. Então, agora a gente tem duas possibilidades, certo? Como a gente observou. Y igual a 1 ou y igual a 2. A gente vai resolver cada caso separado. Y igual a 1. Bem, se y igual a 1, então o que a gente tem, né, é que então, x y² mais 7x xy² mais y mais 7 tem que dividir 7x menos y², só que isso aqui é a mesma coisa que, né, substituindo y igual a 1, vai ficar x mais 8
divide 7x menos 1. Tá? Então agora o que a gente pode fazer é multiplicar esse cara por 7 e subtrair aqui, né, usando de novo aquele mesmo lema que a gente provou na última aula. Então o que a gente vai ficar é o seguinte, multiplica por 7 e subtrai esse cara. Então vai ficar 7 vezes 8 dá 56, então x mais 8 tem que dividir 56 menos esse cara, com sinal de menos vai ficar mais, então vai ficar 57. Tá? Então x mais 8 tem que dividir 57. Bem, quais são as possibilidades? 57 é 3 vezes 19. Certo? Esses dois caras são primos. Então as únicas possibilidades para x mais 8 são ou 1, ou 3, ou 19, ou o próprio 57. Na verdade, 1 e 3 não são possíveis, porque esse cara aqui é maior do que 8. Né? Então as únicas possibilidades são x. Bem, quando x mais 8 for igual a 19, a gente vai ter x igual a 11. Ou a gente tem que ter x mais 8 igual a 57, que seria x igual a 49. Certo? Então, com essas duas possibilidades, a gente pode verificar lá no início que colocando y igual a 1, x igual a 11 dá uma solução, y igual a 1, x igual a 49 também dá uma solução. Tá? Então, isso termina esse caso. E agora só falta a gente analisar o caso y igual a 2. Bem, no caso y igual a 2, bem, a gente tem isso aqui, né? Então, substituindo y igual a 2, vai ter 4x mais 9. Tem que dividir 7x menos 4. Tá? Então, agora a gente vai usar a mesma estratégia de antes. A gente vai multiplicar esse cara por um número, multiplicar esse aqui por outro número, de forma que o termo x vai sumir. Então, a gente multiplica esse aqui por 7. Vamos lá. 4x mais 9 vezes 7 menos 7x menos 4 vezes 4. Bem, quanto vai dar isso aqui? O termo x cancela. 7 vezes 9 vai dar 63. 4 vezes 4 vai dar 16. Isso aqui dá pra gente número 79. Tá? Então, o que a gente conclui aqui é que 4x mais 9 tem que dividir o número 79. Tá? Agora, 79 é um número primo. Então, a única possibilidade seria 1 e 79. 1 não pode, porque esse cara aqui é grande, né? Maior do que 9, pelo menos. Então, a outra possibilidade seria ser exatamente igual a 79. Então, 4x mais 9 igual a 79. Mas nesse caso aqui, a gente tem 4x igual a 70, e 70 não é divisível por 4. Né? Então, esse caso aqui daria, se a gente resolvesse, daria x igual a 35 dividido por 2. Bem, mas isso aqui não é inteiro. Né? Isso aqui não é um natural. Então, essa possibilidade aqui não existe. Então, concluindo tudo, as únicas soluções são da primeira hipótese, né? Nosso primeiro caso, que são todos os pares x e y, onde x é igual a 7t quadrado e y é igual a 7t, para algum t, qualquer t inteiro, então a gente tem infinitas soluções desse tipo, mais as outras soluções que são desse tipo aqui. Y igual a 1, x igual a 11 e y igual a 1, x igual a 49. Essas são todas as nossas soluções desse problema.